no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. Hoje, o Dr. Silvio vai falar sobre desmaio e convulsão. Entre outras coisas, ele vai explicar como socorrer as vítimas desses problemas que podem ocorrer repentinamente em qualquer lugar. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rotai. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Bom domingo para a família Tupi. Saudades. É isso aí, é bom tê-lo mais uma vez aqui no programa para ajudar a família Tupi com esse assunto tão importante. Então, para começar, doutor Silvio, fale um pouquinho sobre o desmaio. Heleno e família Tupi, desmaio ou síncope, como a gente fala no Medicaid, é uma perda súbita e transitória da consciência. A pessoa fica desacordada. Isso ocorre muito rapidamente. E a consequência disso, já que normalmente se acompanha de perda da força, do tônus muscular, é uma queda livre. E as maiores complicações normalmente se observam da forma como a pessoa cai, uma vez que ela pode sofrer algum tipo de fratura, ter até um traumatismo craniano com consequências maiores. É verdade. E normalmente o que causa esse problema, doutor Silvio? Pois é, Heleno, as causas são as mais diversas possíveis. Desde situações relativamente simples, como um estresse emocional, até doenças neurológicas mais graves que necessitarão de investigação. Então, as causas mais comuns: distúrbios metabólicos, anemia, principalmente quando é uma anemia mais aguda, devido a uma hemorragia. O estresse, que eu acabei de falar, uma pessoa que está com um quadro de depressão, sem se alimentar adequadamente. Por falar em alimentação, a hipoglicemia, que a gente já falou aqui no programa, também é uma causa de síncope, de desmaio. Baixa da pressão arterial, a chamada hipotensão postural, que é a variação súbita da pressão arterial e que pode ser devido a várias causas, inclusive devido ao uso de alguns medicamentos, especialmente diuréticos em doses mais elevadas. Doenças endócrinas, como a insuficiência da suprarrenal, pode provocar hipotensão. Enfim, eu tenho a neuropatia autonômica, que é uma complicação crônica do diabetes, onde o indivíduo fica incapaz de sustentar a sua pressão quando ele muda de posição. Mudanças súbitas de posição, principalmente no paciente mais idoso, pode provocar uma síncope, um desmaio. Enfim, as causas são as mais comuns, até uma dor muito intensa. Se acredite que uma cólica intestinal muito forte pode provocar um desmaio. Isso por estimulação do nervo vago. Normalmente devido a um fluxo sanguíneo diminuído para o cérebro. O batimento cardíaco cai um pouco nessa situação e o paciente sofre essa perda da consciência. Os desmaios ocorrem numa faixa etária específica, doutor Silvio, ou eles podem acontecer em qualquer idade? Na realidade, Heleno e família Tupi, eles podem ocorrer em qualquer idade. Desde pacientes jovens, e normalmente nesses casos são os distúrbios neurovegetativos os que normalmente provocam isso, até nos idosos, onde a gente deve procurar alguma causa, como, por exemplo, uma arritmia cardíaca, um distúrbio da pressão arterial, algum sintoma hemodinâmico que possa estar causando isso. Agora, em relação, eu quero saber se isso é verdade ou mito, né? É verdade, doutor Silvio, que as mulheres sofrem mais desmaios que os homens e por quê? Na realidade, as mulheres elas têm dois fatores que aumentam um pouco a frequência das síncopes nas mulheres. O primeiro, as cólicas menstruais. Às vezes, a chamada dismenorreia, uma cólica menstrual tão intensa, pode provocar a estimulação do nervo vago e isso provocar síncope. A outra causa é que, normalmente, algumas mulheres têm miomatose, que levam a sangramentos menstruais excessivos, e elas têm um certo grau de anemia. Isso também pode contribuir. Além da situação de nervosismo intenso. Tem pessoas que sofrem desmaios quando chegam na emergência e veem sangue. Né? O simples ato de doar sangue, ou de ver alguém doar sangue, ou tirar sangue para fazer um exame, pode provocar um estresse emocional muito intenso. Isso é mais comum nas mulheres. Doutor Silvio, às vezes a gente escuta a pessoa dizer, vou desmaiar, e segundo depois ela cai. Quais os sintomas que dão certeza à pessoa que ela vai desmaiar naquele momento? Certeza só que um dia a gente morre, né, Heleno? Mas o que pode, evidentemente, levar à ideia de que a pessoa vai sofrer um desmaio é uma sensação de enjoo, tonteira, uma sudorese moderada, às vezes até muito intensa, fica suando muito. A pele da pessoa fica pálida, a vista fica acinzentada, meio escura,
E isso se segue da perda da consciência. Aquela pessoa de que não estou me sentindo bem, estou passando mal. Se você tiver esse tipo de sintoma, tiver um sofá, se encosta, porque pelo menos você cai no sofá. É melhor do que perto de uma escada. É verdade. Agora, como socorrer, doutor Silvio, corretamente uma pessoa desmaiada? Em primeiro lugar, não aumentar o grau de estresse, viu, gente? Pelo amor de Deus. O que a gente vai fazer é colocar a pessoa deitada, de costas, se possível, com a cabeça numa posição um pouco mais baixa que o resto do corpo, convém fletir os joelhos, isso ajuda a retornar o sangue, uma vez que uma baixa na circulação sanguínea cerebral normalmente está presente nesses casos, isso vai ajudar a restabelecer a circulação. Se possível, coloque a cabeça do indivíduo desmaiado de lado, lateralizando, por quê? Porque eventualmente num episódio desses, ele pode ter acabado de comer, ele pode estar com alguma secreção e ele pode, de repente, fazer aquilo que a gente chama de broncoaspiração. Evita a broncoaspiração colocando simplesmente a boca de lado, porque aí escorre para o lado. E isso evita uma asfixia, que seria uma complicação imediata num quadro de desmaio. Assim que o paciente recobra a consciência, naturalmente o paciente quer logo se levantar, não permita. Procure falar pausadamente, baixo, conversando com o paciente, acalmando-o. Primeiro você vai sentá-lo e ao sentá-lo, procure colocar a cabeça apoiada nos joelhos, abaixada, peça para o paciente respirar lenta e profundamente, aguarde de 5 a 10 minutos antes de ajudá-lo a levantá-lo. O ideal é não permitir que ele se levante sozinho, procure apoiá-lo para evitar outra queda. E aí convém levá-lo à UPA mais próxima, onde certamente, através da história clínica, do exame físico, o clínico de plantão na UPA verificará se haverá ou não a necessidade de fazer um eletrocardiograma, fazer alguns exames de laboratório para tentar, naquele primeiro momento, esclarecer o que motivou a perda da consciência. Doutor Silvio, o senhor disse agora o que a gente pode e deve fazer quando uma pessoa está desmaiada. E o que a gente não pode fazer de maneira nenhuma? Em primeiro lugar, Helena, acabar com aquela história de jogar um balde de água gelada na cabeça da pessoa. Pelo amor de Deus, isso é de uma crueldade que não tem tamanho e, além do que, não tem nenhuma utilidade. Segundo lugar, evite esbravejar, gritar com a pessoa. Por quê? Porque se aquela situação foi motivada por um quadro de estresse, evidentemente, Helena, que você aumentar esse estresse com gritos, com abanos na pessoa, balança a cabeça, empurra para um lado e para o outro, sambar nessa hora não vai rigorosamente ajudar em nada. O que você deve é, ao contrário, procurar acalmá-la, conforme eu disse. E aquela história de colocar amoníaco para cheirar, para a pessoa despertar, isso também é um absurdo, porque inclusive pode provocar lesão da mucosa da narina com consequências imprevisíveis. Quando a pessoa recuperar o nível de consciência, um pouco de água gelada, se possível com um pouco de açúcar ou um suco gelado, isso é muito bom, porque se for uma hipoglicemia também já vai ajudar a recuperar nesse ponto. Em hipótese alguma, família Tupi, qualquer tipo que contenha álcool nessa situação deve ser administrado ao paciente. Doutor Silvio, há quem confunda um simples desmaio com uma convulsão. O que é convulsão, doutor Silvio? As convulsões, elas são quadros onde também haverá perda da consciência. Só que nesse caso não é a queda livre que acontece. O que acontece é um quadro de contratura muscular generalizada. O indivíduo fica todo contraído, muitas vezes com aquela popular baba que alguns ainda acham que é contagiosa, bobagem. A epilepsia, que é a principal causa de crise convulsiva, ela não é uma doença infecciosa, ela tem fundo genético. A gente vai conversar isso mais pormenorizadamente adiante. Mas é um quadro de contratura muscular e muitas vezes acompanhada de perda do controle esfincteriano. O indivíduo pode se urinar e eventualmente até liberar fezes, o que provoca um constrangimento muito grande para esse paciente quando ele sai daquele estado chamado comicial, que é o estado da convulsão. Mas é um quadro totalmente diferente do desmaio, onde nada disso é observado. Bom, o senhor já levantou a bola, então, na próxima semana, no próximo domingo, vamos continuar falando sobre convulsão aqui no Rádio Serviço Saúde. Combinado? Combinado, Helena. Espero que seja para a família Tupi tão bom quanto está sendo para mim. Um beijo, uma boa semana a todos. Fiquem na paz. Doutor Silvio Provenzano, um abraço, fique com Deus e até domingo que vem. Bom dia. Até, Helena. Um beijo, família Tupi. Show do Heleno Rotai.